Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez buscando em Deus a condução do seu maravilhoso Espírito Santo. Nós estamos uma série de mensagens falando sobre os heróis anônimos da fé. E hoje nós vamos falar acerca de um homem que desafiou o seu tempo no sentido de que não se conformou com a condição que vivia, que estava, e assim esse homem, ele orando ao Senhor através da adoração, esse homem conseguiu sair do estado deplorável que se encontrava. O Salmo de número 88, este salmo ele fala de um homem chamado Remã, e é importante sabermos a historicidade da vida deste homem, que Remã ou Emã, ele é descendente de Leia, aquela mulher que Jacó não propôs ou não premeditou casar-se com ela, mas a história de Leia e a perseverança dela e os seus descendentes, nós observamos que são homens, pessoas que realmente foram escolhidas por Deus, porque observamos que Levi era filho de Leia e Remã, ele também descende daquele povo de Corá. Todos conhecem a história de Corá, Números capítulo 16, que fala da rebelião de Corá, mas também o livro de Números, lá nos os penúltimos capítulos, a Bíblia também nos diz que o Senhor preservou alguns da casa de Corá. E é importante lembrarmos que nós estamos aqui porque nós fomos preservados pelo Senhor. E é importante que a palavra, ou seja, o nome Remã ou Emã, o significado desse nome é irmão. Alguns que digam que Emã, ele foi cometido por uma lepra. E observe que os levitas, eles eram responsáveis pela ministração do louvor na casa do Senhor. Os levitas era a tribo que a herança deles era o Senhor, ou é o Senhor. Observe um levita, sendo ele responsável pela ministração do louvor, e agora ele está sendo afastado dos seus cargos, afazeres, porque foram cometidos por uma lepra. Observe que a lepra em Israel, na vida do ser humano, de um israelita, de uma pessoa, já era uma situação desconfortável, vergonhosa, que os leprosos, eles, onde passavam, eles tinham por obrigação de gritar que eram leprosos. Isso trazia um constrangimento para eles terríveis. Agora imagine um ministro de louvor sendo afastado das suas funções porque estava acometido por uma lepra. Ser afastado daquilo que ele mais
gostavam de fazer, foram escolhidos para fazer. Aquilo era de fato algo que para eles traria uma satisfação tão grandiosa, porque ser ministro do louvor na casa de Deus era realmente pessoas que eram privilegiadas, porque as demais pessoas poderiam observar os levitas e dizerem: eles são privilegiados porque foram separados, eles foram escolhidos, eles foram consagrados pelo próprio Deus para desenvolver tamanha obra. Era um privilégio. Mas, no entanto, ser afastado por causa de uma doença que publicamente era algo constrangedor, como eu disse, mas isso não foi suficiente, vou usar esse termo, para apagar a chama do coração daquele que for escolhido por Deus para ser um verdadeiro adorador do Senhor. O que eu aprendo com a história de Emã é que, independente da condição que nós estamos, ou um dia possamos estar, nós nunca devemos parar nas dificuldades. Nós nunca podemos permitir que a angústia, a doença, as aflições, elas sejam maior do que o nosso louvor, do que o nosso desejo de cantar, de louvar, de prestar a Deus um verdadeiro culto. Eu me recordo de um homem que, certa feita, por não conhecerem a história dele, e isso é bem comum, as pessoas não conhecem a história de alguém, não sabem a causa do seu sofrimento, não sabe até a maior motivação de alguém glorificar tanto a Deus em um culto, daqueles que oram mais, daqueles que buscam mais, às vezes por não compreender o verdadeiro sentido e a razão pelas quais essas pessoas, elas glorificam, elas oram, elas estão com mais frequência na casa de Deus. Por desconhecer até o motivo, as pessoas às vezes elas sentem-se incomodadas com isso. Eu me recordo que em Lucas capítulo 19 narra-nos a história de um homem que a Bíblia nos diz que ele era cego. E observe que aquele homem, sabendo que Jesus estava passando por ali, ele começou a clamar o nome de Jesus. E algumas pessoas que estavam entre a multidão mandou que o cego calasse a boca. Mas a história nos diz que Bartimeu, ele era filho de Timeu. Timeu era um comandante do exército de Israel. Com a invasão do Império Romano, Timeu, ele foi levado em praça pública em Jericó. Ele foi diante de todo o povo, diante de todos os judeus, como também dos romanos. Ele foi torturado, ele foi morto pelos soldados romanos. A história diz que Timeu era um jovem, ele era um garoto. Timeu não é nome próprio, Timeu é um título. Ba é filho, Timeu, filho de Timeu. Observe que aquele jovem não tinha nome. Bartimeu, filho de Timeu. E o general romano, com uma adaga, ele furou os olhos de Bartimeu.
A história nos diz que eles fizeram aquilo para servir de exemplo para aqueles que tentariam levantar-se contra o governo. Observe que aqueles que participavam de guerras e perdiam, muitos eram mortos, outros tinham os olhos furados, servindo de exemplo para que ninguém pudesse se levantar contra o governo atual. Então Timeu cresceu em Jericó e nós observamos e conhecemos a história de Bartimeu, que ele mendigava à beira do caminho. Mas ele, sabendo que Jesus passaria por ali, como poucas pessoas nos seus dias, no seu tempo, conhecia a sua história, ele começou a clamar por Jesus. Jesus, sendo onisciente, que conhece todas as coisas, ele sabia que a maior angústia que havia no coração de Bartimeu. Jesus parou para ele e mandou chamá-lo. Eu acho tão interessante que o texto bíblico, quando alguém se aproxima de Timeu e diz assim: um mestre te chama. E a Bíblia diz que Timeu, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ao encontro de Jesus. E Jesus pergunta para Bartimeu: o que tu queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver de novo. Eu aprendo uma coisa interessante com a vida de Bartimeu, porque o que é pior do que a cegueira foi a última visão que Bartimeu teve. Bartimeu não queria apenas livrar-se de uma cegueira, mas ele queria libertar-se da última visão que teve, foi ver o seu pai sendo morto por um soldado romano. A angústia que estava no coração daquele homem, angústias que estaria ali por anos. Às vezes as pessoas sofrem por tempos, mas às vezes não tem uma palavra que traga um refrigério para a sua alma. As pessoas, por fato de não conhecer a história, o sofrimento das pessoas, às vezes fazem como aquela multidão fez: cale a boca. Mas quem conhece a sua dor, quem conhece a sua angústia, quem conhece o seu sofrimento é você. E Bartimeu, ele clamou por Jesus, porque pior do que a cegueira foi a última visão que teve de ver o seu pai sendo morto, e agora ele clama por Jesus, como se estivesse dizendo: eu quero me libertar desta última visão que tive. Senhor, eu quero ver de novo, eu quero a oportunidade de ver as coisas de uma forma diferente, porque aquela última visão que tive é ela que tem me atormentado por toda a minha vida. O Senhor, Ele opera nas nossas vidas e nos liberta da última visão ruim que teve, e Ele amplia os nossos horizontes para que nós possamos ver com precisão que Ele nos dá uma nova oportunidade de ver o quanto que Ele é maravilhoso. Remã, ele não se conformou, ele não permitiu ser abatido pelo sofrimento, mas ele louvou o Senhor, o Deus da sua vida. Ele fala no versículo 1 desse salmo, ele disse: ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Uma coisa que ele fala aqui claramente, ele clama pelo Senhor, Deus da sua salvação. Ó Senhor da minha salvação.
Ele reconhece a soberania de Deus. Ó Senhor da minha salvação, o Deus que me salva, eu te clamo dia e noite. É tão interessante observarmos que no Antigo Testamento, as pessoas, eles tinham o entendimento de que alguém que estava vivo, que alguém só poderia ser útil para o Senhor enquanto estivesse vida. Observe que eles sempre vão trazer essa ideia: louvarei o nome do Senhor enquanto viver. Porque depois que ele desce à sepultura, eles não podem louvar o Senhor. Porque os mortos não louvam o Senhor. Então eles tinham esse entendimento. O verso 2, ele fala algo tão interessante que ele diz que chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Ele fala algo importante, isso é confiança. Sabermos que as lutas, elas não podem tirar de nós a confiança que nós temos em Deus. É por isso que ele diz: chegue à tua presença a minha oração. Que independente da condição que eu esteja, que a minha oração ela chegue à tua presença. É ter certeza daquilo que eu estou fazendo, que eu estou oferecendo ao meu Deus, vai chegar diante do Senhor. É importante que quando ele ora desta forma, ele ora na vontade de Deus e sabendo que aquilo que ele está fazendo está chegando diante do Senhor. A sua oração, quando ela é feita com propósito, quando a sua oração, quando você se dobra na presença de Deus com propósito, você conhece a vontade de Deus porque você ora na vontade de Deus. E o Senhor responde. Ele diz, fala, chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Se a minha oração ela chegar diante de Deus, o Senhor, ele vai inclinar os seus ouvidos ao meu clamor. O Senhor vai atender. O Senhor vai responder. O Senhor vai tirar-me da condição que eu estou e vai me colocar na posição que Ele me escolheu para estar. Eu vejo aqui em Emã uma decisão, uma postura de alguém que conhece a Deus. Observe que a postura daqueles que conhecem a Deus é diferente daqueles que não conhecem. Porque a postura de quem conhece a Deus, ele não se rende, ele não se entrega mesmo diante das enfermidades. Ele não permite ser vencido, mas ele busca em Deus motivos para glorificar a Deus, para exaltar ao Senhor. É como se Emã estivesse dizendo: enquanto eu estiver vida, enquanto eu estiver fôlego de vida, eu clamarei ao Senhor, eu estarei orando ao Senhor, e eu com confiança que o meu clamor, a minha oração, vai chegar diante de Deus e Ele vai se inclinar para mim. O salmista, no Salmo 40, ele fala algo tão interessante que ele diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco horrível de lodo, firmou os pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Isso é confiança.
Isaías, no capítulo 40, se nós olharmos o versículo 28, 29, se você for ler o 30, o 31, você vai observar justamente Isaías dizendo o que esperam no Senhor. Eles renovarão as suas forças, eles voarão com asas como que de águia. Eles correrão e não se cansarão, eles caminharão e não se fadigarão. Isaías está nos mostrando que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam nele, aqueles que depositam em Deus a sua confiança, eles receberão de Deus um renovo para as suas vidas. Eles serão renovados, eles voarão com asas como que de águia, eles correrão e não se cansarão, eles caminharão e não se fadigarão. Observe o que diz o versículo 3 desse salmo. Ele fala: pois a minha alma está farta de males, e a minha vida jace à beira da morte. Sou contado com os que baixem a cova. Sou como um homem sem força. Ele fala: atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não se lembras, são desamparados de tuas mãos. Observe a oração desse homem. Ele mostra o estado que ele está. Eu estou como aqueles que descem a cova. Ele está dizendo: a minha condição, ela é deplorável. A minha condição é de alguém que já tem poucas forças. Eu estou como aqueles que descem a cova. Ele está revelando para o Senhor a sua atual condição. Mas ele não para nessa condição, ele simplesmente está relatando ao Senhor a condição que ele está. Mas mesmo na condição que ele está, ele encontra forças em Deus, porque eles têm uma confiança e ele sabe que mesmo nesta condição, o Senhor pode reerguê-lo. Observe em Ezequiel capítulo 37, o Senhor leva Ezequiel à face de um vale e pergunta para Ezequiel: porventura poderão reviver estes ossos? Ele disse: Senhor Deus, tu sabes. Ezequiel está dizendo: Senhor, tu é um Deus soberano, tu é poderoso, tu pode todas as coisas. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. E o Senhor manda o profeta profetizar sobre aqueles ossos. E se você discorrer os versículos, se faz um exército de sobremodo numeroso, mas o Senhor diz: está faltando neles o meu espírito. Sopra o meu espírito sobre eles, para que vivam. E ele sopra. Os versículos seguintes, ele diz assim: eis que abrirei as sepulturas, e ressuscitarei um povo meu, e neles eu colocarei o meu espírito. Remã faz uma oração como aqueles que já estão entre aqueles que descem a cova. Mas ele não se rende, porque se você observar, ele pode estar entre aqueles que descem a cova, mas antes de chegar à cova, enquanto ele tiver fôlego de vida, ele louvará o nome do Senhor. Querido, independente da condição que você esteja, adore ao Senhor, louve ao seu nome, faça como Remã, faça como ele, mesmo estando na condição que estava, ele adorava o nome do Senhor. Remã saiu da cova pela adoração.
Porque na condição que estava, ele nunca se esqueceu daquele que ele prestava um culto de louvor. O grande problema é que às vezes as pessoas deixam ser debilitado e se esquecem daquele que há tanto ele louvou o nome dele. Ele se esquece daquele Deus que sempre cuidou dele. Não podemos de forma nenhuma nos esquecer do Deus que nos deu graça, do Deus que nos tirou da condição que estávamos. Nunca podemos nos esquecer disso. Mas sempre temos que estar dispostos a louvar o nome do Senhor, porque Ele é poderoso para mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar a nossa condição, mudar a nossa postura, mudar o nosso pensamento a respeito dEle. Porque o Senhor diz a Jeremias, e bem sei qual é o pensamento que eu tenho acerca de vós, pensamento de bom e não de mal. Se o Senhor tem pensamentos bons a nosso respeito, é porque Ele quer que nós nos levantamos da condição que estamos. E nunca permita que a tua luta seja maior do que o teu desejo de louvar e de adorar o nome do Senhor. Nunca permita que as dificuldades ela venha ofuscar a tua visão de Deus. Faça como Emã. Saia da cova adorando ao Senhor. Quando eu falo de cova, eu falo da condição que estava. Como ele mesmo diz, eu estava como aqueles que descem a cova. A minha condição era a condição que poderia me levar à morte, mas eu não me entreguei, eu perseverei, eu acreditei, eu louvei o teu nome, e por eu louvar o teu nome, eu saí da condição que estava, o Senhor me colocou de pé para triunfar, porque eu fui escolhido para ser um levita na tua casa, eu sou ministro do louvor e não posso permitir que uma doença ela venha abater o meu espírito e muito menos tirar de mim a alegria da salvação, de louvar e de adorar o teu santo nome. Não podemos nos